1 metro. Gigantes que faziam o chão tremer quando caminhavam. E acredite, todos eles andavam aqui pelo Brasil. Pois é, novos achados no sul do país revelam que foi aqui o berço dos dinossauros. E que aqui também surgiram os primeiros mamíferos. Este vale, no centro do Rio Grande do Sul, é uma janela para o passado. Ao longo desta estrada, conhecida como Paleorrota, estão descobertas fundamentais para se entender como era a vida na Terra há mais de 200 milhões de anos. A mais recente foi manchete ao redor do mundo nesta semana. O fóssil de um tecodonte, criatura ainda mais antiga do que os dinossauros. Um animal tão bem conservado só é encontrado a cada 100 anos. O que faz desse fóssil um fóssil tão interessante e tão diferente? Esse animal, ele foi soterrado por uma enchente alguns dias após a sua morte. Foi esse evento de soterramento rápido que permitiu que ele pudesse fazer essa viagem de 238 milhões de anos em perfeito estado de conservação. Os ossos da pata todo aqui, né? Isso é um achado raro, entende? O tecodonte era o topo da cadeia alimentar. A criatura mais temida a pisar na superfície do planeta 180 milhões de anos antes do Tiranossauro Rex. Mas não é só essa incrível viagem no tempo que faz das descobertas aqui no sul do Brasil tão importantes. É que aqui os fósseis encontrados estão revelando um elo de transição entre os répteis e os mamíferos. O primeiro passo de um incrível processo de evolução que levou até a criação da espécie humana. Ciência e arte se unem para reproduzir esse bicho incrível. É como um jacaré que tem as patas sob o corpo. 6 a 8 metros de comprimento, quase 1 tonelada de peso. Ágil, forte e com uma mordida implacável. Olha o tamanho do dente, ó. O tamanho do dente. Aproximadamente uns 6 ou 8 centímetros de comprimento, né? E 1 metro de boca, então? A mordida dele era muito poderosa, né? Ele tinha esses dentes em forma de punhal e são todos serrilhados na borda. Se você olhar aqui assim, você vai ver uma micro serrilha aqui na borda, bem fininha ali. Tô vendo. Essa serrilha permitia que esses dentes penetrassem dentro inclusive do tecido ósseo das presas. Em janeiro, uma enchente levou uma ponte matando 6 pessoas. Mas a enxurrada que provocou a tragédia também lavou os sedimentos do terreno no município de Dona Francisca, onde já tinham sido encontrados outros fósseis. Percorrendo as ravinas com olhos atentos, o paleontólogo Sérgio Cabreira viu o que foi revelado pelas águas. Essa parte aqui estava exposta. E a partir daqui nós começamos a escavar, e fomos escavando. E foram descobrindo o esqueleto inteiro, que foi protegido com gesso para ser levado para o laboratório. Uma rápida exploração mostra como o lugar é cheio de tesouros. Isso aqui é um fragmento de uma costela, ó. Isso aqui pertenceu, portanto, a um vertebrado que viveu aqui há 238 milhões de anos. Então é um pedaço da vida no tempo que transitou até nós, né? Por exemplo, também tem mais material, ó. Pela forma, nós identificamos isso aqui como um escudo dérmico, né? Um osteoderma. Uma espécie de blindagem na coluna vertebral, uma proteção contra as mordidas dos inimigos. Logo confirmamos, era de um tecodonte. Logo adiante, outros ossos ainda maiores. Essa fartura de fósseis é porque aqui ficava um lago, um oásis. Há 250 milhões de anos, a Terra tinha apenas um megacontinente, Pangeia. No centro dele, onde hoje é o Brasil, havia um enorme deserto, maior do que qualquer outro que jamais existiu. Quando os continentes começaram a se separar, o clima mudou drasticamente. O sul do Brasil se tornou o local mais propício para a vida animal. Há 238 milhões de anos, no período Triássico, os tecodontes dominavam essa região. Eles se alimentavam dos rebanhos de herbívoros. No Cretáceo, os dinossauros se espalharam por todo o território que veio a se tornar o Brasil. O chão literalmente tremia quando o maior de todos eles passava. O titanossauro tinha mais de 14 metros de comprimento. O mais temido carnívoro da época era o espinossauro. Mas no ar quem comandava eram os répteis voadores, os belos pterossauros.
Depois do Triássico, tudo foi coberto por uma grande camada de rocha vulcânica. Mas nesse vale, um imenso rio ancestral erodiu a rocha, abrindo essa janela do tempo. Os troncos petrificados são a prova da floresta que viu surgir o dinossauro mais antigo do mundo. O Stauricossauro praes, ele é um dinossauro brasileiro, é o pai de todos os outros dinossauros. O nome quer dizer Cruzeiro do Sul. Ele era pequeno, do tamanho de um cachorro. Sua presa preferida era o rincossauro, que se alimentava só de plantas e era comum na região, assim como o dicinodonte. Aqui neste sítio, em Agudo, a poucos quilômetros do outro, foi encontrada uma raridade. O fóssil de um adulto com 9 filhotes, todos preservados provavelmente pelo deslizamento de terra que os matou. São vários os locais aqui na região nos quais as rochas do período Triássico afloram. E cada local tem características diferentes, tanto da formação geológica quanto no tipo de fósseis encontrados. Nesse aqui, por exemplo, predominam os fósseis de cinodonte. Cinodonte quer dizer dente de cão. E é justamente esse vertebrado que já trazia características depois encontradas dos mamíferos. Os cinodontes tinham o cérebro bem maior do que os animais do mesmo porte na época. Os cientistas acreditam que eles já eram animais de sangue quente, mas ainda botavam ovos. No Museu Nacional, no Rio de Janeiro, cada descoberta é recebida com entusiasmo. Esta réplica que está sendo erguida é de um titanossauro. Fósseis maravilhosos, com muita informação, têm sido descobertos ao longo dos últimos 10 anos. Isso nos leva a crer que, se as pesquisas forem intensificadas, cada vez maior vai ser o número de achados. Os gauchinhos brincam em meio às escavações. Mostram que o fascínio pelos dinossauros motiva a pesquisa. Você já decidiu o que você vai ser quando crescer? Paleontólogo. O Brasil vai precisar desses talentos e de muito investimento para revelar o que abrigou na pré-história.